E aí, tudo bem? Você sabe o que é uma matriz identidade? Então não sai daí que depois da vinheta a gente fala um pouco mais sobre isso. É isso aí, galerinha. Professor Gelson Fernando aqui com vocês. Antes de mais nada, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito e bora para a aula, né? Ó, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre matriz e identidade, né? E também vai falar um pouco sobre as propriedades da multiplicação de matriz, beleza? Aqui um novo tipo de matriz que a gente vai estar definindo, né? Que é a questão da matriz identidade aqui, ó. A definição de matriz identidade, né? Ela pode ser dada da seguinte maneira, ó. Toda matriz quadrada de ordem n, né? Que apresenta todos os elementos da diagonal principal iguais a 1 e os demais elementos iguais a 0, certo? Então, por exemplo, tem que ser uma matriz quadrada, né? De uma ordem qualquer n aí. E aí a gente tem o seguinte, os elementos da diagonal principal, né? Que é essa diagonal assim, ó, né? Todos eles são iguais a 1. E os demais elementos, todos eles são iguais a 0, né? E a gente pode representar, por exemplo, com a letrinha I e a ordem dessa matriz. Por exemplo, I2, certo? É a matriz diagonal, ou melhor, diagonal não. É a matriz identidade, né? De ordem 2. Então, como é que fica essa matriz aqui, ó? 1, 0, 0 e 1. Ó, todos os elementos da diagonal principal é igual a 1 e os demais elementos aqui são iguais a 0, né? A gente também pode ter, por exemplo, a matriz identidade, né? I3, por exemplo, né? Aí vai ser uma matriz quadrada de ordem 3, não é isso? Onde todos os elementos da diagonal principal dela vão ser zeros, né? Então vai ser assim, ó, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0 e 1. Somente os elementos da diagonal principal é que valem 1. Os demais elementos todos valem 0, certo? Então, isso daqui é o que nós chamamos de matriz identidade, certo? Tranquilo, né? Aqui, ó. Agora a gente vai falar um pouco sobre o que? Sobre as propriedades das matrizes, né? Porque, ou melhor, as propriedades da multiplicação de matrizes, melhor dizendo, né? Porque a multiplicação com números, ela tem algumas propriedades, mas com matrizes nem sempre funciona. Então, a gente vai ver algumas aqui, ó. Por exemplo, a associatividade, né? A associatividade tanto vale para números quanto vale para as matrizes, não é isso? Se eu tenho, por exemplo, nesse formato aqui, ó, A vezes B vezes C, né? Lembrando que isso aqui são matrizes. Matriz A vezes matriz B vezes matriz C é a mesma coisa que eu fazia assim, ó. Matriz A vezes matriz B vezes matriz C, certo? Então, isso daqui vai ter o mesmo resultado. Eu posso associar essa multiplicação da maneira que eu quiser. Aí. Outra, distributividade, né, à direita. Então, quando a gente vai fazer distributividade com números, né, com números reais, por exemplo, não importa que a direita e a esquerda como ela esteja, isso aqui não é relevante, né? Só que com matrizes, isso daqui precisa ser, digamos assim, levado em consideração. Então, por exemplo, se eu tiver o seguinte, A mais B que multiplica C, né? Matriz A mais matriz B que multiplica a matriz C, isso daqui é igual ao seguinte, ó, A vezes C mais B vezes C, certo? Lembrando, como a minha matriz C aqui, ó, ela vai estar à direita da soma aqui, ó, né? Quando eu aplicar a distributividade aqui, ela tem sempre que aparecer aqui, ó, à direita, certo? Então, essa questão aqui de direita e esquerda, ela é importante quando a gente está vendo essa distributividade, né, com matrizes, beleza? E também a gente tem a distributividade, né, à esquerda, em relação à adição, certo? Como essa distributividade à esquerda, por exemplo, C que multiplica A mais B, né? Isso daqui é igual a C vezes A mais C vezes B, certo? Por exemplo, eu não poderia escrever isso daqui da mesma forma que eu escrevi anterior, por exemplo. Eu não poderia escrever aqui AC mais BC, por exemplo. Por quê? Porque aqui o C estaria ficando à direita, não é isso? E aqui ele está à esquerda, ó, certo? Então, é só esses detalhezinhos aí que a gente tem que prestar atenção, ok? E tem duas propriedades aqui que não valem para matrizes, né? Não vale, por exemplo, a comutatividade, né? Por exemplo,
A vezes B, se eu tiver a matriz A vezes B, isso daqui é totalmente diferente da matriz B vezes A, certo? Então, essa comutatividade aqui, né, ela não vale, tranquilo? E também não vale o anulamento do produto. O que é esse anulamento do produto? Quando a gente tem com números, por exemplo, pegando aqui, ó, A vezes B, isso daqui dá igual a zero, isso com números, certo? Eu tenho duas possibilidades aqui. Quais são essas duas possibilidades? Ó? Essas duas possibilidades é o seguinte: A é igual a zero ou B é igual a zero. Espera aí que esse B tem que ser um B minúsculo, trabalhando com números, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um produto de dois números dando igual a zero, um dos dois números tem que ser zero, né? Ou os dois também, aí pode ser, né? Então, um ou outro ou os dois. Isso daqui não vale com matrizes, certo? Se eu tiver matriz A vezes matriz B, isso daqui dando igual a matriz nula, né? A matriz nula, o zero, que dependendo de quem vai dar a ordem aqui, o zero é a matriz nula de uma ordem qualquer aqui, que representa esse produto, né? Isso daqui não é obrigatório que uma das duas matrizes seja zero, né? A gente pode ter as duas matrizes não nulas e dar como resultado zero aqui, certo? Então, isso daqui não vale para matrizes. Não é obrigatório acontecer isso para matrizes, beleza? Vamos ver só mais um exemplozinho aqui, né? Como a gente pode aplicar aqui a questão do produto entre matrizes, certo? Com uma equaçãozinha matricial aqui, por exemplo. Vamos imaginar essas três matrizes aqui, né? A matriz A, a matriz B e a matriz A vezes B, que é o produto entre elas duas, certo? E aí a gente quer determinar o seguinte, determinar o valor do x e o valor do y aqui, beleza? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar como é que vai ficar o produto aqui, ó. A vezes B, né? A gente já viu multiplicação de matrizes, e aí se você não assistiu ainda, né, a aula sobre multiplicação de matrizes, eu vou deixar o cardzinho aparecendo lá em cima, né, com o vídeo onde a gente fala sobre multiplicação de matrizes, beleza? Então vamos lá. Nesse caso, como as duas matrizes são quadradas e de mesma ordem, essa multiplicação ela existe, né? Então tem essa multiplicação e ela é da mesma ordem das matrizes aqui, certo? Então vai ser uma matriz também 2 por 2. Como é que fica o meu primeiro elemento? A11, né? A11, né? Ele vai ser a primeira linha vezes a primeira coluna, não é isso? Então vai ficar assim, ó, primeira linha vezes a primeira coluna, ó. Então vai ficar 3 vezes 2, que dá 6, e vai ficar x vezes 4, que dá 4x, não é isso? Então mais 4x, beleza? Agora, o elemento A12 é a primeira linha vezes a segunda coluna, não é isso? Ó? Primeira linha vezes a segunda coluna, certo? Então, vai ser 3 vezes 1 dá menos 3, x vezes 0 dá 0, não é? Então, como x vezes 0 dá 0, não precisa escrever aqui, mais 0, certo? Somente vou fechar aqui, ó. Agora, eu vou fazer o meu elemento A21, não é? Segunda linha vezes a primeira coluna, ó. Então, vai ser 2y, né? 2 vezes y, 2y. E aqui, menos 1 vezes 4 vai dar menos 4, não é? Então, menos 4. Tranquilo? E agora, o A22, segunda linha vezes segunda coluna. Então, isso aqui vai ficar o seguinte. Y vezes menos 1 dá menos y, não é? Menos 1 vezes 0 dá 0. Então, aqui vai dar menos y. Beleza? Então, esse produto aqui, ó, vai ter que ser igual a quem? A essa matriz aqui, certo? Então, aqui vai ser 2, menos 3, 0 e menos 2. Beleza. Por igualdade de matriz, o que a gente decorre aqui, né? O que eu tenho que descobrir? Né? O valor de x e o valor de y. Como eu já tenho um y sozinho aqui, ó, vai ser mais fácil identificar primeiro quem é esse y. Porque por igualdade de matrizes aqui, eu tenho o seguinte, ó, menos y é igual a menos 2. E aí basta eu multiplicar todo mundo aqui por menos 1. Não é isso? Eu multiplicar todo mundo por menos 1, né? Vai ficar y igual a 2. Beleza, descobri o valor do y. Mas também quer que a gente descubra o valor do x. Não é isso? Quer que a gente descubra o valor do x, certo? Então, eu vou pegar esse daqui, ó, essa expressãozinha que tem x, né? Não é o primeiro elemento daqui? Tem que ser igual ao primeiro elemento daqui, certo? Então, vai ficar assim, ó, 6 mais 4x. Isso daqui tem que ser igual a 2. Tranquilo? Agora, ó, só isolar o x, né? O 6 positivo passa negativo, não é assim? Então, vai ficar 4x igual a 2 menos 6,
que vai dar 4x igual a menos 4. Assim. Isolando o x aqui, o 4 vai somente passar dividindo, não é? X igual a menos 4 dividido por 4. Então, x aqui vai dar menos 1. Certo? Então, para esse produto, né, para esse produto de A vezes B resultar nisso daqui, ó, que é o que está dando, né, a gente tem que ter o y igual a 2 e o x igual a menos 1. Tranquilo? Então, qualquer dúvida aí pode deixar nos comentários que eu vou responder vocês, certo? Deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Tchau, tchau e até a próxima aula.